A paz do Senhor Jesus, eita glória, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo palavras, exortações que o Senhor passe ao meu coração para estar entregando à sua igreja. No vídeo de hoje é um ensinamento, um despertamento, aleluia, glória a Deus que o Senhor passou para mim, pediu, filha, vai com pressa, entrega esta mensagem ao meu povo, glória a Deus. E eu vou falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e depois eu trago alguns ensinamentos, aleluia, que eu meditando na palavra, oh glória a Deus, aleluia, quero compartilhar com os irmãos. O Senhor assim falava comigo. Quantas promessas estou querendo cumprir para a minha igreja? Porém, chega o momento do cumprimento da promessa, aleluia, e quero julgar como que eu estou operando. Não aceito o meu agir e se rebelam contra mim. Ah, filhos, não é assim que a promessa se cumpre. Quem faz sou eu. Quem opera sou eu. Deixa eu agir, não atrapalhe o meu operar. Estou fazendo, estou operando, faça a tua parte. Se posicione na guerra e me busque. Aleluia, me obedeça. Não julgue a forma que eu estou operando. Acaso não sabem que faço além do que esperas? E não opero dentro da realidade humana, eu faço além. Porém, o caminho que eu levo muitas das vezes é tortuoso. Sabe por quê? Porque eu quero trabalhar em ti, da forma que tu tá indo cair. Satanás é astuto, subestimam o poder de Satanás. Contra mim, ele não vence. E aos filhos que estão posicionados e obedecendo, vence toda a guerra, porque tem obediência. Ai daqueles que julgam a forma que eu estou operando e quer fazer da forma do seu coração. Não sabes que o coração do homem é enganoso? Não sabe que não pode olhar a aparência? E antes de continuar a ministração que o Senhor falava, eu vou trazer um pequeno ensinamento, aleluia, e depois eu continuo aquilo que Deus falava ao meu coração. Por exemplo, aleluia, o Senhor falava, não julgue a forma que Deus, aleluia, não julgue a forma que Deus está operando, apenas confie, Deus faz além do que sonhamos. Vamos para Efésios capítulo 3, versículo 20. Oh, glória a Deus, aleluia, que fala assim, aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Saiba, meus irmãos, que Deus ele faz além do que nós imaginamos, além do que sonhamos, além do que pedimos. Aleluia, basta confiarmos no Senhor, aleluia, e ficar posicionados, aleluia, fazendo, querendo o Senhor, andando em obediência. Aleluia, sei que não é fácil confiar, sei que não é fácil descansar, aleluia, mas precisamos ter fé, aleluia, e pedir para o Senhor, Senhor, aleluia, me ensina a confiar em Ti, aumenta a minha fé, oh glória a Deus, aleluia. E aqui também é falado na ministração, o caminho que Deus leva, às vezes é tortuoso, aleluia, para Deus trabalhar em nós, aleluia, meus irmãos, aleluia, muitas das vezes, aleluia, o caminho que o Senhor está nos conduzindo, aleluia, é por provas, é por ventos, tempestade, e nós não entendemos, aleluia, o trabalhar do Senhor, aleluia, nós queremos a nossa bênção para ontem, nós queremos a nossa vitória, e a gente busca, a gente clama, aleluia, mas muitas das vezes é necessário passar pelo processo do tempo, aleluia, e nós queremos para agora, aleluia, mas aleluia, muitas vezes o Senhor está nos moldando, está trabalhando em nós, aleluia, e não entendemos o operar do Senhor, e muitas das vezes nós murmuramos, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós questionamos, ficamos revoltados, e não é assim, aleluia, quando nós deixamos o Senhor trabalhar, quando nós confiamos no Senhor, aleluia, no seu devido tempo, aleluia, tudo é feito, tudo é operado e o milagre acontece. Não podemos desanimar na caminhada. Oh, glória a Deus, aleluia. O coração do homem é enganoso. Vamos para Jeremias, capítulo 17, versículo do 9 ao 10. Aleluia. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aleluia. E no versículo 10 responde: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. É isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. No versículo 9 é falado: o coração é enganoso. E já faz a pergunta: quem o conhecerá? Aleluia. E aí o Senhor no 10 fala: eu conheço. E ele esquadrinha. Aleluia. E quando ele fala esquadrinhar, ele percebe até aquilo que muitas das vezes nem nós percebemos que está ali. E o Senhor está vendo. Aleluia. Por isso que ele vai permitindo a prova. Para o quê? Para entrar purificação. Ele vem e nos purificar, nos transformar, até tirar toda seta, toda raiz que Satanás vai colocando no nosso coração. E dentro dessa palavra, meus irmãos, também o Senhor fala do a gente confiar no coração. Quantas das vezes nós queremos algo, nós olhamos algo e queremos, aleluia, porque por nosso olhar é belo, aleluia, glória a Deus, e o Senhor está vendo, aleluia, que não é nada daquilo, e Ele vem e nos orienta, e Ele fala: não confia no coração, mas confia que é na minha voz, é em mim, meus filhos, confie em mim e obedeça, não questione a minha forma de trabalhar, não questione o que eu falo, tão somente me obedeça. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui eu trouxe uma pequena ministração: coração duro, coração quebrantado. Oh, glória a Deus, aleluia. É fácil pegar e falar: eu não tenho um coração duro. Como assim? Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor vem, te dá uma direção e você questiona. Aleluia. Nós, muitas das vezes, questionamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, coração duro descreve uma condição de insensibilidade e resistência à voz de Deus, aleluia, e a sua palavra, levando a incredulidade, rebeldia, afastamento dele, constatando com um coração de carne, sensível ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando a gente está com o coração duro, às vezes a gente está ali na presença do Senhor, orando, buscando, clamando, aleluia, mas o Senhor nos dá uma direção e a gente não quer seguir aquela direção, aleluia, e quando já tem ali o coração de carne, é sensível ao coração ao desejo do Senhor, e a gente obedece até sem entender, porque o Senhor já quebrantou o nosso coração, aleluia. O que significa coração duro? Resistência à palavra. A pessoa não quer ouvir, entender e obedecer a Deus, mesmo diante de evidência. Quantas das vezes, aleluia, você já reconheceu a voz do Senhor, sabe que é Deus te direcionando para um caminho. A questão é que você não quer, aleluia, quer seguir o teu desejo, o teu coração, aleluia, glória a Deus, aleluia, e nisso você não obedece, aleluia, não obedece porque não entendeu, aleluia, porque quando a pessoa ali ainda está, não sei se é Deus que está falando comigo, é uma coisa, meus irmãos. Agora, quando já sabe que é o Senhor, tem a certeza que Deus está usando a palavra, profetas para falar contigo, mesmo assim você resiste. Coração duro, aleluia, cegueira espiritual. Mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos aqui voltando. Insensibilidade, torna-se insensível à mensagem divina, ao pecado e às consequências espirituais. Aleluia, obstinação, uma recusa teimosa em mudar de vida e se voltar para Deus, acumulando ira para o dia do juízo. Aleluia, esse bobear, aleluia, nem reconhece que é o Senhor trabalhando, que é o Senhor falando. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos aqui para Hebreus, capítulo 3, versículo do 7 ao... eu vou ler do 7 até o 13. Aleluia, que a palavra diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Aleluia. Quem não assistiu o vídeo que eu fiz aqui, tá aqui no canal, o poder do posicionamento, vai lá, corre, dá uma assistida após terminar esse, porque você vai entender mais esta mensagem. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas aqui, meus irmãos, fala do povo de Israel, aleluia, glória a Deus. O povo de Israel lá atrás, aleluia, eles ficaram, aleluia,
escravizado 400 anos. Oh, glória a Deus, e chegou o momento de Deus cumprir a promessa que foi liberada aos seus antepassados ali para Abraão. Aleluia, mas eu acredito, meus irmãos, aleluia, que quando eles esperavam na hora da promessa se realizar, que seria bênção, aleluia. Vamos aqui imaginar, meus irmãos, Moisés chegando a Faraó e falando, vim buscar o povo de Israel, e Faraó pegando e falando, vai, leva. Oh, glória a Deus, aleluia. Achas que Deus não teria esse poder de operar dessa forma na vida? Aleluia, teria. Aleluia, da mesma forma que eu e você, nós queremos que quando for o momento de cumprir a promessa, seja exatamente do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente planejou, cada detalhe que a gente passou anos sonhando, a gente espera que seja dessa forma, mas isso aí o Senhor chega para cumprir a promessa e não vem da forma que nós queremos, aleluia. E o que nós fazemos? Oh, aleluia, nós nos rebelamos, nós nos questionamos, como assim? Não está da forma que eu esperei, não está da forma que eu planejei, que eu sonhei, eu quero do meu jeito, aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando ali Moisés chegou, aleluia, não foi do jeito que o povo, aleluia, de Israel sonhou, porque afinal veio ali as pragas, uma atrás da outra, e embora o Senhor estava cuidando, zelando pelo teu povo, aleluia, foi preciso provas, aleluia, depois o período do deserto, aleluia, tantas coisas que foi operando, aleluia, e a gente pensa, mas por quê? Porque Deus não trouxe facilidade, aleluia, porque Deus estava trabalhando naquele povo. Aleluia, eles não estavam preparados, aleluia, para a promessa do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos prontos, aleluia, estou pronto para a promessa, e a gente fica ali ansioso, e o Senhor olha, ele esquadrinha o nosso coração, aleluia, ele vai no profundo e no oculto e fala, não, filho, vamos aqui, ó, deixa eu te moldar mais um pouco, deixa eu, aleluia, tirar, olha, tem umas fiapas aqui, deixa eu te moldar, deixa eu te purificar, não é assim, meu filho, que você vai, aleluia, alcançar as promessas na tua vida, aleluia, e nós não entendemos, nós questionamos, aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, aleluia, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Aleluia, a origem, meus irmãos, de muitos problemas, é no coração. Aleluia, peça a Deus um coração quebrantado. Aleluia, um coração obediente, para quando Deus te falar algo, você obedecer sem questionar. Aleluia, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E assim aquele povo não viram as promessas do Senhor se cumprirem nas suas vidas. Aleluia, não porque Deus não queria operar, mas porque o coração deles estavam duros. Aleluia, porém quem viu foram seus filhos, aleluia, que aí o Senhor já moldou no deserto, oh glória a Deus, por 40 anos, oh glória a Deus, aleluia, para viver as promessas, aleluia. Versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, aleluia, o que afasta, aleluia, o homem de Deus, aleluia, é ele mesmo, oh glória a Deus, aleluia, o seu coração duro, aleluia, glória a Deus, é o pecado nos afasta do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor continua nos amando, mas ele fala, vem filho, vem, volta para casa, volta a ficar posicionado, faça o meu querer, aleluia, versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, aleluia, ele endurece o nosso coração. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos, aleluia, debaixo de desobediência, debaixo do pecado. E às vezes nem percebemos, porque a gente acha normal, oh, aleluia, aqui a gente fala, isso aqui não tem nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, Deus só quer o coração. Será? Oh, aleluia, vigia, peça para o Senhor ter um particular contigo, um quebrantamento do coração para Deus falar contigo numa nova profundidade e você saber a direção que Deus quer te conduzir. Oh, glória a Deus, aleluia.
Vamos para o coração quebrantado, aleluia. Significa um espírito contrito, arrependido e humilde diante de Deus, que reconhece as suas falhas e se entrega, aleluia, a Deus em busca de restauração. Conta tudo a Deus, que, aleluia, se entrega ao Senhor Jesus, pede restauração, pede libertação. Talvez você já é uma pessoa que já está há muito tempo na casa do Senhor e fala: ah, Poliana, eu não preciso de libertação, eu já sou liberta, afinal de contas eu já estou há anos na casa do Senhor. Será? Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, meus irmãos, a libertação, a santificação é um processo, aleluia. Sempre vai ter algo que Deus vai trabalhar em nós, aleluia, purificar, transformar, aleluia, glória a Deus. A santificação é um processo, não é adquirido assim, ó, de uma hora para outra, aleluia. Sempre, aleluia, o Senhor vai estar trabalhando. Satanás vai lançando setas sobre nossas vidas todo dia. Por isso, meus irmãos, peça o revestimento, aleluia, das armaduras todo dia. Glória a Deus, aleluia. Vai pedindo, vai clamando, vai pedindo a purificação também todo dia. Oh, glória a Deus, aleluia, para você, ó, para Deus continuar trabalhando, para você ter um coração quebrantado, um coração humilde, para deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Aleluia, significado e implicações, arrependimento e sinceridade é mais do que tristeza. É um reconhecimento sincero do pecado, aleluia, e um desejo de mudar, algo que Deus valoriza acima de sacrifícios eternos, aleluia. Se arrependa, um verdadeiro arrependimento, uma dependência de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nunca, meus irmãos, é na nossa força, mas é na força do Deus vivo que nós venceremos, aleluia, aleluia, essa guerra, aleluia, é renunciar o eu para viver o que o Senhor quer nas nossas vidas, aleluia. A partir do momento que a gente renuncia ao eu para viver aquilo que Deus quer, aleluia, nós não seremos, aleluia, não vai ser menos daquilo que a gente sonhou, aleluia, porque o Senhor, Ele entrega a mais, além, aleluia, além daquilo que nós sonhamos. Mas para isso é necessário, ó, abrir mão dos nossos desejos e vontades para viver aquilo que Deus desejou. Não estou falando para os irmãos não sonhar. Oh, glória a Deus, sonhe, projete, entregue tudo a Deus, aleluia, apresente tudo a Deus, e aquilo que Ele fala: filho, esse não, aleluia, glória a Deus, aceite sem questionar, aleluia, glória a Deus, que você não vai se arrepender, aleluia. Vamos voltar aqui, aleluia, a ministração. Como eu estava falando, o Senhor falava para nós não olharmos a aparência, aleluia, glória a Deus. E aqui vamos, aqui a palavra, aleluia. O Senhor falava: Sansão, aleluia, ele olhou a aparência, não ouviu a minha voz, aleluia, que eu estava guiando para o caminho certo, aleluia, glória a Deus. Quem? Seus pais estavam sempre ali tentando o guiar, aleluia, pelo menos foi o que eu entendi aqui, meus irmãos, lendo, meditando sobre, aleluia, em Juízes, aleluia. Porém, aleluia, Sansão, ele sempre queria, aleluia, seguir de acordo com o seu coração, aleluia. E aí o Senhor falava, aleluia, eu vi onde ele ia cair. Foi avisado, caiu conscientemente, porque julgava a forma que eu estava operando. A forma que eu queria operar na vida dele, o entreguei ao seu coração, para servir de aprendizado a ele e a tantos outros depois dele. Operei com misericórdia na vida dele. Se arrependeu. Se arrependeu. Filhos, não esperem cair para se arrepender. Não esperem a dor profunda para se arrepender e querer retornar. Talvez o caminho que tu pegas não seja possível um retorno para as promessas se cumprirem. Posso agir com misericórdia como agi com o meu filho Sansão. Ele está comigo, porém agi com misericórdia, porque pela dureza do seu coração não era para estar comigo. Porém permiti a dor para operar na vida dele, para ver arrependimento. E você, qual caminho quer seguir? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui é uma palavra poderosa. Aleluia, glória a Deus. Ali Sansão, aleluia, um homem, aleluia, escolhido desde o ventre, aleluia, para uma nação, aleluia, que estava ali, aleluia, sobre o jugo dos filisteus. Oh, glória a Deus, aleluia. Detalhe, aleluia, já vamos aqui em Juízes, dar uma lida na palavra, aleluia. Ele tinha as renúncias, aleluia. O anjo do Senhor, quando chegou ali, aleluia, para
a esposa de Manoá, para falar que ela pegou uma mulher estéril e para falar que ela haveria de ter um filho, e colocou as renúncias que ele não poderia fazer, como trocar no morto. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos, para mim não cometer o erro, aleluia, de falar algo demais. Vamos para a Bíblia. Juízes capítulo 13, e eu vou ler do 1 em diante, aleluia. E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, aleluia. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher. Ele disse: eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. Sansão foi ali escolhido, aleluia, com uma vida era para ser de renúncias. Oh, glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor operaria na vida dele. Um detalhe que eu reparei aqui nesta palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia, nesta Bíblia de estudo ela estava falando que embora o povo estava ali, aleluia, eu não vou falar escravizados, aleluia, mas estavam ali sobre o jugo dos filisteus, aleluia, eles se acostumaram, a Bíblia não relata, eles clamando a Deus, aleluia, por salvação, aleluia. Quantas vezes nós estamos presos na dor, presos nos cativeiros espirituais, e nos acostumamos, aleluia, com aquilo, e o Senhor chega para nos libertar, chega para nos tirar dos cativeiros, e nós não queremos sair, porque já nos acostumamos com a dor, já se acostumamos com a situação. Aleluia, glória a Deus. Foi mais ou menos essa situação que eu também vi aqui, aleluia, não pela família, porque a família ali ficou feliz, é uma criança, está vindo, oh glória a Deus, aleluia. Porém, quando o Senhor, aleluia, capacitou Sansão, ele cresceu, oh glória a Deus, aleluia. Sansão, ao invés de pegar e decidir, aleluia, guerrear pelo povo, libertar o povo de Israel, aleluia, ele vai e se novamente, aleluia, olhando os prazeres, aleluia, vai que quis se casar com uma filisteia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não vou entrar aqui sobre a história do primeiro casamento de Sansão, porém eu quero falar uma coisa: o Senhor permitiu, aleluia, porque queria instigar ele contra os filisteus, então ele permitiu aquela decisão errada, oh glória a Deus, aleluia, para trabalhar na vida de Sansão, ele guerrear contra os filisteus, aleluia, ali ele julgou, aleluia, Israel por 20 anos, aleluia, mas passa-se o tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ele passa-se o tempo, como eu te falei, aleluia, e ali ele no capítulo 15, no capítulo 16, aleluia, ele fala que ele novamente foi a Gaza, aleluia, foi para a casa de uma prostituta, aleluia, olha quantos pecados. E falando nos pecados, meus irmãos, que eu esqueci de falar, aleluia, ele tinha muitas renúncias que ele teria que cumprir, não tocar em morto, aleluia, porém nessa caminhada, aleluia, lá atrás, aleluia, ele vê ali o leão, ele mata o leão, passado-se um tempo, aleluia, ele vê que o leão formou, aleluia, mel, aleluia, e ele come e ainda leva para o pai, oh glória a Deus, aleluia, ali ele toca no morto, aleluia, a gente vê Sansão quebrando cada passo do seu, aleluia, nazireado, aleluia, glória a Deus, ele tinha que cumprir aquelas renúncias, o que eu entendo é que ele não dava ali valor para aquelas coisas, aleluia, porém ele clamava a Deus quando ele estava em apuro, e o Senhor sempre vinha e socorria, dava as forças, e ali, aleluia, glória a Deus, pelo que eu entendi aqui na palavra, sobre ele estava achando que era ele, oh, glória a Deus, quando o Senhor começa a operar na nossa vida, quando o Senhor começa a derramar sobre nós, temos que entender que é o Senhor, não é nós, oh, glória a Deus, é somente o Senhor, aleluia, a honra, a glória não é nossa, é de Deus, e a partir do momento que nós deixamos a soberba entrar, oh glória a Deus, aleluia, não dá certo, oh glória a Deus, aleluia, aqui, meus irmãos, aleluia, é onde entra Dalila, oh glória a Deus, aleluia, Dalila, aleluia, vocês acham que Dalila era feia?
Não era, aleluia, era bela, aleluia, porém se ele ouvisse os conselhos do pai deles, oh glória a Deus, aleluia, ele procuraria uma mulher ali, ó, entre o povo, oh glória a Deus, ele procuraria saber o que Deus queria para a vida dele, aleluia, e Deus teria operado muito mais na vida dele, através da obediência, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sansão foi um homem que ele não viu, aleluia, todas as promessas se cumprirem em sua vida, aleluia, glória a Deus, por conta da desobediência, aleluia, ali ele resolve, aleluia, se envolver com aquela mulher, aleluia, quantas vezes, aleluia, nós solteiros, aleluia, às vezes você pega e fala, Deus não trabalha dessa forma, Deus não fala com quem devo me casar, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, a tua forma de pensar, glória a Deus, aleluia, mas talvez você esteja no Senhor buscando, Senhor, me direciona, Senhor, aleluia, com quem eu devo casar, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, vem e te guia, oh glória a Deus, te direciona, oh glória a Deus, aleluia. E aqui nós também vemos, aleluia, que dependendo da escolha que nós escolhemos, pode parar o nosso chamado. Aleluia, quando nós olhamos a aparência, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vocês acham que se Sansão soubesse como que a história dele terminaria, aleluia, ele teria seguido por esse caminho? Oh, glória a Deus, aleluia, não. Aleluia, glória a Deus, é por isso que nós devemos confiar no Senhor, buscar a direção do Senhor, aleluia, para a direção que Deus nos direcionar, nós pegarmos e nós obedecermos sem questionar. Oh, glória a Deus, aleluia, uma escolha errada pode parar o nosso chamado. Oh, glória a Deus, e aqui ele foi e se envolveu com essa mulher, afinal de contas ela tinha sido paga pelos filisteus, aleluia, glória a Deus, para arrancar o segredo de Sansão, e ela vai, aleluia, mulher quando é insistente é fogo, e ela vai, e ela pergunta, e ela insiste, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e primeiro ele começa mentindo, oh glória a Deus, aleluia, em Juízes 16, do 8 ao 10, a desculpa que ele dá, aleluia, ele fala de amarrar com 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, ficaria fraco como qualquer outro homem. Não estou lendo o versículo, só estou falando o que ele fala, aleluia, e aí ela pega, aleluia, ela chama, ela faz isso, aleluia, amarra, aleluia, os 7 vimes verdes, aleluia, tudo tal, chama os filisteus, e ele vai, rapidão, guerreia, aleluia, e vence a batalha, glória a Deus, aleluia, e ela vai, fala, você mentiu, e fica lá, ó, falando na cabeça de Sansão, oh, glória a Deus, aleluia, e vai perguntando, e ele fala novamente, olha, se o amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então seria fraco como qualquer outro homem. E ela pega, faz aquilo com ele, aleluia, chama os filisteus, e novamente ele, ó, solta as cordas, vai guerreando, oh glória a Deus, aleluia, e vence novamente. Meus irmãos, aleluia, vamos dar uma pausa nessa parte, aleluia, e vamos meditar um pouco, aleluia, qualquer pessoa vendo isso, aleluia, o que fala com o seu companheiro, aleluia, com um amigo, aleluia, depois vê se, aleluia, um segredo que é só seu, daqui a pouco vê na boca do povo. Que a gente vai entender se só contou para uma pessoa? Aleluia, essa única pessoa contou. Aleluia, falou e já se afasta, aleluia, mas por que ele? Por que Sansão permaneceu com ela? Oh glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos, entra a cegueira espiritual, olha, o coração duro, aleluia, glória a Deus. Antes disso, o pecado, aleluia, aqueles pecados que a gente nem imagina, às vezes veja aqueles pecadinhos pequenininhos, sabe, que a gente fala, não tem nada a ver, aleluia, mas que tem levado muitos ao inferno, oh glória a Deus, aleluia, vai deixando o coração duro, aleluia, resistente à voz do Senhor, e com isso, a cegueira espiritual, oh glória a Deus, vamos aprender um pouco, meus irmãos, sobre a cegueira espiritual, oh glória a Deus, aleluia. Quando a gente estamos cegos por esse espírito maligno, o Senhor, Ele vem, Ele fala conosco. Oh, glória a Deus, Ele nos direciona, prepara profetas, vai falando através da palavra, uma pregação, e nós não queremos aceitar a verdade, mesmo estando diante dos nossos olhos. Aleluia, glória a Deus, olha aqui, mesmo tendo conhecimento da palavra, esse espírito opera de uma forma qual que nós justificamos os nossos erros, e se bobear ainda utilizar, quem entende muito a palavra do Senhor, pega ali a palavra e ainda vai justificando dentro da palavra, aleluia, o famoso nada a ver opera junto com a cegueira espiritual. Oh glória a Deus, vigia, meus irmãos, e vai buscar no Senhor para o Senhor falar contigo, aleluia, mas às vezes o Senhor já está falando contigo, porém com o coração duro, como ouvirá o Senhor?
Aleluia, não justifique os erros, mas se arrependa. Aleluia, pode estar na presença de Deus e não reconhecer, porque o Senhor está lhe falando, bradando, mas com o coração duro. Aleluia, você não está reconhecendo o que Deus está te falando. O Senhor pode estar falando contigo, aleluia, como eu já falei, porém seus ouvidos já tapados para não ouvir e não acreditar, não reconhecer a voz do Pai. Isso é grave, meus irmãos, mas infelizmente ela está operando em nossas igrejas, aleluia. Busca a sensibilidade à voz do Pai, como Poliana, jejum, oração, oh glória a Deus, jejum para ficar sensível à voz do Senhor e depois de orar, para e fala: Espírito Santo, fala comigo, aleluia, e fique quieto, espere Deus começar a ministrar no teu coração, aleluia, glória a Deus. Busca o dom de discernimento espiritual, busca intimidade com o Pai. A gente não consegue assim de qualquer forma, não, meus irmãos, é com busca constante, é separando um tempo de qualidade com o Mestre, aleluia, orando, lendo a palavra, jejuando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui uma coisa que Deus já falou antes, aleluia. Pode-se ler a Bíblia e não ouvir Deus falar? Sim, infelizmente sim. A Bíblia, através da Bíblia, ela fala conosco. Mas se nós estamos com o coração duro, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, a gente não deixa a palavra trabalhar nos nossos corações, aleluia, porque a cegueira espiritual faz isso. E para ser liberto, aleluia, precisa se autoanalisar, se humilhar na presença do Pai, buscar a Deus e repreender esse espírito maligno, aleluia. Esse espírito maligno te impede de avançar, impede de viver as promessas e não consegue ver o que Deus está fazendo, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, ele está fazendo, ele está operando, ele está abençoando, mas esse espírito maligno da cegueira espiritual não te deixa ver o que Deus está fazendo e só te mostra as coisas erradas, aleluia, fala: não vai dar certo, para, rebaguecei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso a necessidade de estarmos sensíveis à voz do Senhor, buscando quebrantamento, oh glória a Deus, aleluia. Vamos voltando aqui, aleluia, por 3 vezes, oh glória a Deus, aleluia. Ela pergunta para Sansão e ele inventa uma desculpa, aleluia. Na 3ª vez ele fala, né, se tecer 7 tranças da cabeça com a trama, aleluia, e ela faz isso, aleluia, glória a Deus. Deixamos os filisteus e ele vai e guerreia, aleluia. E aí ela fala: não me amas, aleluia, e vai ali, vai no profundo, vai enchendo, vai fazendo, aleluia, charme, aleluia. Leia em casa, aleluia, mais sobre, aleluia, Juízes capítulo 16, aleluia, conhece um pouco mais da história de Sansão, não fique somente no que eu falo aqui, vai, ó, eita, deixa eu ver se o que ela tá falando é certo, deixa eu meditar na palavra, deixa eu ver se é isso mesmo, vai meditar, vai ler a palavra, devore a palavra, que o Senhor falará contigo, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. E ela pressionava diariamente e a sua alma ficou atormentada até que ele contou. Meus irmãos, fugir da tentação, oh glória a Deus, uma vez a gente consegue, a gente ver a tentação, aleluia, a gente não tem que enfrentar, a gente tem que fugir, oh glória a Deus, aleluia. Mas imagina passar pela tentação todo dia, aleluia, e ali, meus irmãos, ele convivia, aleluia, com a tentação, com a distração, aleluia, ele convivia, achava belo, oh, eu amo, oh glória a Deus, aleluia, e até o momento em que ele contou, aleluia, e aí ela percebeu que ele abriu o coração, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e chamou ali, aleluia, os responsáveis dos filisteus, eles já deram dinheiro para ela, oh glória a Deus. Vamos aqui na palavra para mim não. Juízes capítulo 16, versículo 21, aleluia, aleluia, mas antes, aleluia, peraí, deixa eu ler aqui o versículo 20, e ela lhes disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão, e ele despertou do seu sono. Um detalhe aqui desse sono, aleluia, o sono do pecado. Em breve eu faço um vídeo falando sobre isso, aleluia, glória a Deus. E disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Infelizmente, meus irmãos, é assim que acontece, aleluia. Quando nós buscamos, nós clamamos a presença do Senhor, ele vem e entra em nós, aleluia. Porém, aleluia, nós vamos pecando um pouquinho, vamos pecando, e a constância do pecado, oh glória a Deus, só fazendo aquilo que Deus não se agrada,
faz o Espírito Santo se retirar de nós e nós nem percebemos. Aleluia, como Sansão aqui, aleluia, nem percebeu que o Senhor havia se retirado. Oh, glória a Deus, aleluia, versículo 21. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui nos versículos em diante fala sobre a morte de Sansão. Aleluia, vamos ler, aleluia, 23 em diante, aleluia. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu Deus, para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. Um detalhe, meus irmãos, Dalila não era, aleluia, exatamente o inimigo, ela era filisteu, mas ela não era inimigo ali sim de Sansão. Oh, glória a Deus, aleluia, ela era uma distração. Ela foi um prato preparado para o tirar da presença do Senhor, tirar do caminho a qual Deus tinha trilhado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, aleluia, aleluia, Dagom, aleluia. Esse sim era o inimigo de, aleluia, de Sansão, o nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Aleluia, ele, o nosso inimigo, o nosso mundo é no espiritual, não é contra A, B, C, não é seu irmão. Aleluia, é no espiritual. Aleluia, não precisa atacar seus irmãos com palavras, aleluia, nem ficar brigando por aí, porque a nossa luta não é contra ele, é no mundo espiritual. Porém, Satanás usa, aleluia, os nossos, infelizmente, às vezes, irmãos, pessoas ao redor para serem umas distrações da nossa vida, aleluia, e é por isso que nós temos que estar atentos para discernir o que é distração, o que é o prato de Satanás, e ó, fugir, não é enfrentar não, aleluia, aleluia, até porque se for para enfrentar, o Senhor vai capacitar, ele não vai entregar algo, aleluia, além das nossas forças, aleluia, para nós, aleluia, nós conseguiremos enfrentar o que for necessário, aleluia, glória a Deus, mas aquilo que o Senhor falar, saia, oh glória a Deus, voltando aqui a palavra, versículo 24, e quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa alma, da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão para que ele nos faça diversão. Aleluia. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão, oh glória a Deus, aleluia. E eles o colocaram no meio das duas colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 27, oh glória a Deus, aleluia. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam, enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortalece, rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aleluia. E Sansão se agarrou às duas colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua esquerda. E Sansão disse que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então, aleluia, até aqui, oh glória a Deus, aleluia, olha meus irmãos, aleluia, glória a Deus, ele se arrependeu, mas olha o estado, olha que ponto em que ele chegou, para ele se arrepender, oh glória a Deus, não espera, oh glória a Deus, isso acontecer na sua vida não, aleluia, quantos planos Deus tinha na vida de Sansão, oh glória a Deus, aleluia, quantos planos, meus irmãos, oh glória a Deus, aleluia, não foram se cumpridos por conta da desobediência, por conta do coração duro, por conta de não deixar Deus operar, oh glória a Deus, e dentro disso, oh glória a Deus, aleluia, vamos pro próximo, parte 3, aleluia, da ministração que o Senhor me passava. Aleluia, o caminho da obediência, oh glória a Deus, aleluia, o caminho para o qual eu estou te guiando, mesmo sem entender, mesmo
sem compreender e viver tudo aquilo a qual eu programei para ti. Aleluia. Não vai achando que é tudo fácil, que é tudo maravilha. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus é renunciar a si mesmo para viver o chamado, para viver o que Deus planejou na tua vida. Aleluia. Ou o caminho em que, aleluia, tu cai, sofre, dói, se arrepende e volta aos meus caminhos, porém sem viver tudo aquilo a qual eu programei para a tua vida. Aleluia. Porém também existe um terceiro caminho. Aleluia. Sabe qual é? O caminho ao qual não te dá tempo de se arrepender. Porque é tão bom. Aleluia. Às vezes a gente erra. A gente vai para um caminho a qual Deus não se agrada. E a gente errou, mas nós se arrependemos. Aleluia. Dá tempo de voltar, aleluia, ao caminho certo. Mas às vezes, aleluia, como o Senhor aqui fala, sem viver tudo aquilo a qual Ele planejou na nossa vida, mas só da gente conseguir entrar no céu já é uma bênção, né, meus irmãos? Mas e quando não dá tempo? E quando Satanás arma um laço ali e nós morremos na desobediência? Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O caminho a qual não dá tempo de se arrepender, o fogo eterno, aleluia, o juízo, porque morrendo na desobediência é o inferno que nos aguarda. Aleluia. Qual caminho queres seguir? Aleluia, aleluia. Está nas tuas mãos, meus irmãos. Analise e me responda. Isso é Deus, tá? Oh, glória a Deus, aleluia. E se posiciona. Muitos indo para o caminho a qual eu não estou orientando. Alguns sabem que não é esse o caminho a seguir. Existe o ai virá. Glória a Deus. Ai daquele que não ouve a minha voz. Ai daquele que não me obedece. Aleluia. Estou despertando a muitos. Querem ver a promessa se cumprir, porém não querem obedecer. Acaso pensas que é do teu jeito? Eita terra, oh glória. Filho do homem, se converta. Aleluia. Se arrependa e volte ao centro da minha vontade. Aos meus filhos chamo com amor. Volte ao centro da minha vontade. Se arrependa dos maus caminhos. Estou voltando. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos, meus irmãos, aleluia, nos arrepender. Vamos, meus irmãos, nos posicionar na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, sei que não é fácil. É com luta, é com dificuldade. Mas o Senhor nos dará a vitória. E se o Senhor fala para você não ir por um caminho, não questione, mas obedeça. Aleluia, não questione, mas adora. Aleluia, glória a Deus, que você vai ver tudo que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Pai, só Deus sabe como foi difícil gravar esse vídeo. Aleluia, que a partir do momento que Deus mandou uma ordem para estar gravando, aleluia, que eu fui meditando na palavra. Ai, como foi difícil. Mas Deus sabe, aleluia, glória a Deus, aleluia, e grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, quando o Senhor, aleluia, entrega uma mensagem, já tem destino certo. Oh, glória a Deus, que essa palavra possa ter edificado a tua vida, porque, aleluia, Deus também falou comigo. Não é fácil obedecer, aleluia, muitas das vezes obedecer a Deus, aleluia, na dor, porque Deus manda a gente fazer algo, aleluia, a gente quer fazer outra coisa, aleluia, glória a Deus, mas quando nós obedecemos, grandes são as coisas que Deus opera nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia, é tão bom obedecer ao Senhor. É tão bom nos posicionarmos. Aleluia, quantas bênçãos o Senhor libera nas nossas vidas através da obediência. Quantos milagres, aleluia. Quantos livramentos através, aleluia, nossos filhos, mães, aleluia. Para quem tem esposo, quantas coisas Deus vai fazendo, aleluia. Mas é na dor, você falando, Jesus está doendo, Jesus não estou aguentando, Jesus não aguento nem orar. Ai, Deus, como está difícil, aleluia. E o Senhor fala, persevera, não pare. Eu estou agindo mesmo que você não veja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está agindo, meus irmãos. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar vitória. Creia. Oh, glória a Deus, e se posicione.
Aleluia, glória a Deus, o Senhor apresentou aqui 3 caminhos, saiba escolher o caminho certo, aleluia, que é o caminho da obediência, amém, meus irmãos, vamos orar, quem puder curte, compartilha, oh glória a Deus, Senhor, meu Deus, toma cada uma, Senhor, dessas pessoas, ó Pai amado, que chegaram até aqui, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor, Senhor, meu Pai, transforma, Senhor, neste momento, aleluia, aleluia, o coração duro em coração de carne, em coração quebrantado, Senhor, transforma cada um. E vai transformando, vai libertando, vai operando, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Quantas coisas eu quero operar nas minhas igrejas, mas endurece o coração, a minha voz, não apagueis o meu espírito, me ouça e se arrependa, eu estou voltando, me pergunte, que eu te falarei, os passos para vencer a guerra, mas quem tem o coração humilde, para me ouvir, para se arrepender, e deixar eu operar na tua vida, o coração do homem é enganoso, não andeis por vista, mas ouça a minha voz, operarei milagres na vida de cada um, libero bênçãos incontáveis através da obediência, poucos na minha casa querendo me obedecer, poucos pastores querendo me obedecer, acham que a igreja é tua, não me perguntam mais o que é para ser feito, e agem de acordo com o seu coração, influenciados por Satanás, estão vindo com juízo, e colocarei tudo no lugar, aqueles que estão brincando com a minha obra, se arrepende enquanto é tempo, o juízo está vindo, colocarei tudo no lugar, arrancarei as máscaras, e mostrarei que eu sou Deus, que eu sou o pastor das minhas igrejas, oh, glória a Deus, aleluia, toma, Senhor, cada um na tua presença, vai renovando, libertando, aleluia, dando grandes livramentos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, oh, glória a Deus, aleluia, fique com essa palavra e que Deus possa te abençoar poderosamente, oh, glória a